Imóvel para investir e imóvel para morar. Não confunda. Existe uma confusão muito comum no mercado imobiliário. As pessoas compram para morar, acreditando que estão fazendo um investimento. E compram para investir, acreditando em critérios emocionais. Hoje eu quero separar as duas decisões de forma clara. Porque morar e investir são escolhas diferentes. E misturar as duas pode comprometer seu patrimônio no longo prazo. Então vamos lá. Imóvel para morar. É uma compra emocional. No momento de fazer o negócio, de fechar o negócio, de começar a pesquisar, o fator emocional está muito presente. E isso é natural, isso é comum. Eu vou considerar nos exemplos aqui hoje, uma pessoa que vai comprar o primeiro imóvel na faixa de uns 300 mil reais. Então a pessoa estudou, fez faculdade, conseguiu juntar o dinheiro, juntou os 300 mil reais e agora está indo fazer a compra. Está começando a pesquisar. E aí ela vai encontrando, os corretores vão falando para ela que é uma ótima localização, que é um ótimo imóvel, que não sei o que, mas ela tá ali e às vezes ela nem tá ouvindo, porque ela tá muito emocionada, ela está num momento de emoção. E isso é normal, é natural. Só que isso não pode ser o padrão de decisão final. Afinal de contas, é o seu dinheiro que está ali. É muito comum acontecer na hora dessa compra do primeiro imóvel, na hora de ele fechar o contrato, a hora que está no cartório, às vezes a mulher, ela chora, ela fica emocionada porque ela está assinando ali um sonho da vida dela, de ter o imóvel dela. Foi por isso que ela fez tantas coisas já na vida. O homem às vezes fica nervoso, a gente que lida muito com isso vê, Às vezes o homem fica nervoso, com raiva, porque o aplicativo do banco não quer aceitar fazer o Pix, mesmo a gente já tendo orientado que tinha que pedir o limite, e ele já sabe tudo o que tem que fazer, mas na hora vem a emoção, vem aquele clima ali, e ele fica nervoso de verdade. E é algo corriqueiro, é algo totalmente normal. É o imóvel, é um sonho realizado. Então é uma parte extremamente emocional. Nesse momento do imóvel para morar, os critérios são muito pessoais. Então cada pessoa tem ali seus critérios. E isso é importante você levar em conta. Não pode ser somente emocional. Então você tem que analisar sobre se você tem filhos, se você pretende ter filhos, como é que é a proximidade de escolas ali naquela região, de atendimento médico, critérios como vizinhança, tudo isso tem que ser levado em consideração. Para alguns uma rua mais movimentada é melhor, para outros uma área mais silenciosa da cidade é muito melhor. E no primeiro imóvel, principalmente, a gente vê as pessoas não levando esses detalhes em consideração porque acostumaram, aprenderam, já é enraizado na mente de que um imóvel é um excelente investimento e que não tem erro. Se está todo mundo falando que o preço é aquele, então vamos comprar que vai ser assim, vai ser um ótimo investimento. E não é bem assim. Um outro critério que tem é o imóvel para investir. Aí já começa uma outra situação. Às vezes ele pode ser o primeiro imóvel com objetivo de investimento e às vezes ele pode ser um segundo imóvel, a sequência ali, terceiro, quarto, já é uma análise que precisa ser muito racional. Essa aí é a hora que você vai olhar questões como localização, vetor de crescimento daquela região, daquela cidade, qual tipo de público se interessaria por aquele imóvel, se aquele padrão de imóvel está dentro do padrão do bairro, porque um imóvel muito ruim
ou principalmente um imóvel muito bom em um bairro mais fraco, ele não vai ter o retorno esperado. Vai ser um investimento que vai ficar lá. E às vezes até desvalorizando. Tem que olhar essa consideração toda de parte, né, de média do bairro, de como que é aquele setor, se aquele imóvel está dentro daquela realidade. Um exemplo muito bom para esse momento são as kitnets. Você ter kitnets disponíveis em regiões universitárias, em regiões de fábricas que precisam daquela mão de obra mais barata, e se o seu foco é esse, uma kitnet pode ser um excelente investimento. Uma não, né? Um grupo ali de kitnets num determinado lugar, ali 6 kitnets, 10 kitnets, que às vezes surge essa oportunidade de compra. Pode ser um excelente investimento, mas altamente racional. Tem vários critérios e é possível fazer um checklist para você entender esses critérios, para você poder analisar vários casos com bastante calma para poder fazer uma boa compra. O erro da mistura. Você comprar um imóvel para morar, já tendo certeza de que aquilo é um bom investimento, é um erro gravíssimo e pode prender o seu capital ali por muito tempo, né? Você pode ficar meio que refém daquela situação que você entrou, achando que seria a melhor compra da sua vida e de repente se frustrar com isso. Bom, outra situação é a compra no auge do preço. Existem certos momentos que certos bairros estão mais divulgados, estão mais no marketing, estão na moda. Os condomínios também acontece isso, alguns prédios acontece isso. E aí a pessoa compra na hora que está mais caro aquele imóvel. E isso já é uma coisa que está tirando dinheiro do seu bolso. Sendo que existem possibilidades de entrar em momentos certos. Eu citei o condomínio, né? Existe uma possibilidade, por exemplo, de você comprar um lote em condomínio antes dele ser lançado, antes do tal do pré-lançamento. É um investimento que existe, que os incorporadores precisam desse dinheiro para fazer esses movimentos, mas que não é tão divulgado assim. Ele não pode, inclusive, ele nem pode ir para o marketing, porque isso desvaloriza o condomínio futuramente. Mas é assim que funciona. Para construir, você precisa de dinheiro e as construtoras, os incorporadores precisam captar esse dinheiro de alguma maneira. Se você quer se tornar investidor imobiliário ou ter parte dos seus investimentos em imóveis, é possível você alcançar isso através do conhecimento de pessoas certas. O custo da oportunidade. Então aqui eu retomo esse assunto, que eu acho extremamente importante, que é o capital imobilizado na própria casa. Não adianta você ter ali, você juntou os 300 mil reais e você decidiu que vai gastar 350 mil reais na compra da sua casa. Você, na verdade, ali, você está imobilizando um capital que, dependendo das outras opções que você tivesse de investimento, você poderia comprar um imóvel mais barato, ter ainda uma reserva de caixa, que sempre vai ser necessária, porque sempre tem custos que a propaganda não te mostra. Custos com pequenas reformas, com pequenos ajustes, com documentação, tudo isso envolve, né? Uma mudança não é grátis. Um móvel que você tinha e que não vai poder usar no seu novo espaço para morar. Então, o capital imobilizado, ele pode ser uma coisa que vai te gerar dívidas, mesmo você tendo aquele imóvel. Você vai acabar tendo uma situação de dívida que você não tinha antes. Falta de diversificação. Então, nunca é recomendável você ter
todo o seu investimento em um único item. Isso, qualquer investidor vai poder te orientar sobre isso. E o meu papel como consultor imobiliário também é esse. Não adianta você pegar tudo que você tem, comprar um único imóvel e gastar todo aquele dinheiro que ele estando distribuído em várias fontes seria mais interessante. A sua liquidez fica comprometida, você precisa separar moradia de carteira de investimento. Isso é uma estratégia consciente. Não existe decisão certa ou errada. Existe decisão consciente ou inconsciente. Se você compra para morar, assuma que é consumo qualificado. Se compra para investir, assuma que é alocação de capital. Mas não misture os critérios. Patrimônio é construído com clareza. E clareza começa quando você entende a diferença.